Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, amém? Eu acho que Deus falou assim, hoje, Éder, não vou levar nenhum visitante, porque o tema é polêmico. Raramente aqui a gente não tem visitante, hoje não tem visitante, não é? E a gente vai falar sobre várias coisas, vamos falar sobre eleição, predestinação, se o crente perde salvação, se não perde. Eu não costumo pregar essas coisas, mas quando Jesus manda, nós temos que obedecer, e eu vou obedecer aqui, né? E tudo aquilo que Deus mandou falar, eu vou estar falando aqui, baseado em Efésios capítulo 1, e que diz o seguinte, Efésios 1, versículo 1. O nome dessa mensagem é Mantenha a sua fé viva. Você pode repetir comigo? Mantenha a sua fé viva. Então diz aqui Efésios capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, quando diz aos santos, ele está falando aos crentes, aos evangélicos, aquelas pessoas, é uma expressão idiomática, é um idioma daquele lugar, daquela cultura, então por isso ele fala os santos, vai pegar na Bíblia os santos, quem que são os santos? Os santos são os crentes, são os evangélicos, são os cristãos, amém? Então, Paulo, ele endereça a sua carta para os cristãos, é importante isso, que estão em Éfeso, que era uma cidade grande naquela época, e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só lembrando que essa cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade grande, uma cidade que tinha um potencial econômico forte, mas era uma cidade idólatra. Tinha uma deusa chamada deusa Diana, e essa deusa, ela, em algum momento, ela foi aplaudida por 2 horas. Sabe o que é isso? Por 2 horas, eles aplaudiram essa deusa. Você vê o nível de idolatria que existia ali. Tanto é que quando você olha os capítulos 4, 5 e 6, você vai ver Paulo direcionando a sua mensagem para as famílias. Ele atinge os servos, ele atinge os jovens, ele atinge os homens, os maridos, ele atinge as mulheres. E aí no finalzinho, lá no capítulo 6, o que ele faz? Ele fala assim, olha gente, nós não temos que lutar nem contra carne, nem contra sangue. Nossa luta são contra demônios, contra os principados, potestades, dominadores e forças. Por quê? Era uma cidade idólatra, era uma cidade que precisava ali de uma palavra em cima da família. E ele direciona essa carta aqui para essas pessoas. E ele já começa falando, né? Eu saúdo a vocês, igreja, os santos, vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele, agora no versículo 2, versículo 3, ele começa a agradecer a Deus. E ele diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Fala mais forte, nos abençoou. Né? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, vamos bem devagar para você entender, porque é um texto um pouco difícil e eu prefiro falar aqui de uma forma bem simples para você entender. Ele fala, olha, eu saúdo em nome de Jesus, a amada igreja, e eu quero dizer a vocês que eu estou agradecendo ao Papai do céu pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Ele faz aqui uma carta de agradecimento pelas bênçãos. E ele enumera algumas bênçãos. E é essas bênçãos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Por quais bênçãos Paulo agradeceu a Deus ali nessa carta aqui escrita aos Efésios. Então, diz aqui o versículo 4. Como também nos... Essa é a primeira bênção que ele agradece a Deus. Ele está falando aqui de uma coisa chamada eleição. E ele fala assim, olha, como também, graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos que Ele derramou para nós, porque Ele nos elegeu. E diz aqui, olha,
nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós somos eleitos antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Veja bem que a nossa eleição aqui, por enquanto, não é para a salvação. A nossa eleição aqui é para que nós sejamos, aqui na terra, santos e irrepreensíveis. Ou seja, evidentemente que a salvação aqui é um tema indireto. Nós fomos eleitos, todos nós fomos eleitos para que fôssemos santos. O que significa santo? Santo significa separado. Separado. Eu preciso ser separado, não alienado. É importante que se diga isso. O mundo precisa da gente. Nós não podemos nos alienar do mundo. Nós precisamos ser ali e não nos misturarmos com ele. Nós precisamos ser luz para iluminar, sal para salgar, nós precisamos ser bênção no meio das trevas. Então, aqui, Paulo, ele fala que nós fomos eleitos para que sejamos santos e irrepreensíveis. O que significa irrepreensíveis? Ninguém pode ficar falando mal da gente, no sentido de dar mau testemunho. Então, eu e você precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós somos observados, os nossos vizinhos da direita, os nossos vizinhos da esquerda, os nossos vizinhos da frente, os nossos vizinhos de trás, nos observam. Então, nós precisamos ser irrepreensível. Lembrando que Paulo está falando aqui aos santos de Efésios, a igreja de Efésio. Então, ele agradecia a Deus, porque Deus, antes da fundação do mundo, o que ele fez? Ele pensou a igreja. Ele pensou a todos nós e disse assim, olha, eu estou elegendo vocês para que vocês sejam santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando a Bíblia nos fala sobre isso, sobre essa eleição para sermos santos e irrepreensíveis, isso significa o quê? Significa que eu e você precisamos ter uma coisa chamada personalidade e outra coisa chamada caráter. São duas coisas distintas. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para um homem chamado Daniel, que era o líder de mais 3 homens, mais 3 jovens, vamos dizer assim. Quando eles saíram de lá de Israel, foram para a Babilônia, e eram jovens, inteligentes, formosos, e ninguém estava vendo eles ali. Eles podiam aprontar, que não ia dar problema, não ia dar BO nenhum para eles, mas eles tinham personalidade, eles serviam a Deus. E veja bem o que Daniel ele disse. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Então, quando Paulo ele está agradecendo a Deus e falando que Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, ele está, em outras palavras, dizendo, dentro de uma geração corrupta, você precisa fazer a diferença. Foi o que Daniel fez, juntamente com seus 3 amigos. Ele não se contaminou. E o que nós percebemos quando a gente lê a história de Daniel é que ele conseguiu vencer um sistema ditatorial de um governo da Babilônia, de um governo que a princípio foi através de Nabucodonosor, depois foi de Belsazar, depois foi de Dario, depois foi de Ciro. Ele conseguiu 4 gestões, ele passou por 4 gestões. Por quê? Porque ele fazia a diferença. Ele era santo e irrepreensível no meio de um povo impuro, assim como Ezequiel. Então, é importante que a gente venha entender o que significa essa eleição. Essa eleição aqui, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que nós fomos eleitos ali simplesmente ou para ir para o céu, ou para o inferno, e para começar. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ninguém elegeu e ninguém foi eleito e ninguém foi predestinado a ir ao inferno. Tudo que se fala de eleição, tudo que se fala de predestinação, se fala sobre a eleição para ser santo, para ser irrepreensível e para ser salvo. Mais uma vez eu quero falar aqui para vocês que Deus não
fez o inferno para que você fosse habitar ali. Segunda coisa que eu quero falar é que você é uma alma que está dentro de um corpo. O seu corpo, ele é mortal e vai para o pó, de onde ele veio. Agora, a sua alma, entenda isso que eu vou falar. E eu quero que a internet também entenda isso que eu vou falar. A sua alma, ela é eterna. Você tem 2 lugares apenas para você morar. Eternamente, lembre-se dessa palavra. Porque certamente, se você não for salvo, você vai para um lugar de tormento chamado Hades. É um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É um lugar onde a pessoa não tem esperança. E vai piorar ainda. Por quê? No dia em que Jesus voltar, as pessoas que estão no inferno, sabe o que vão acontecer com elas? Vai acontecer com elas? Elas vão para outro lugar pior ainda, que é o lago de fogo e enxofre. Então, as pessoas têm ou o inferno para ir, ou o céu, paraíso, o seio de Abraão, como queira, glória, como que você queira chamar. Você vai morar junto com Jesus. Vai morar num lugar onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem tristeza, onde só tem alegria. E diga-se de passagem, eternamente. Você não vai ter dívida para pagar, você não vai ter doença para cuidar, você não vai ter pessoa chata para você lidar com ela. É tudo alegria, gozo e paz. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Então, querido, nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Quer ser santo e irrepreensível é termos caráter, é termos personalidade, é sermos firmes, é sermos fortes, ainda que a tentação venha, ainda que a dificuldade venha. Quando a gente lê o Salmo 125, a gente fica bem esclarecido disso. Diz aqui o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Sião, para quem não sabe, é a cidade de Jerusalém, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha para você ver. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. E aqui o salmista ele faz questão de falar, seja firme, seja inabalável. Se você chegar ali em Jerusalém, no monte denominado Monte de Sião, e você xingar o Monte de Sião, ele vai ficar firme. Se você falar qualquer coisa com ele, se você insultar ele, ele vai ficar firme. Se chover, ele vai ficar firme. Ele é inabalável, inabalável. Assim sou eu, assim é você. Assim precisamos ser, eu e você. Nós precisamos ser inabaláveis. A tentação vem, a dificuldade vem, as provas vêm, as dores vêm, os problemas vêm, e nós precisamos ser inabaláveis. É isso que Deus está falando. Nós somos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para nos corromper. Nós somos eleitos, Deus nos pensou lá do mundo, para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis. Era isso que Paulo estava falando à igreja de Efésios. Amém? Então, querido, veja bem o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quando a Bíblia nos fala de eleição, ela está falando de um povo, não de uma pessoa. Embora sejamos individuais que participamos do coletivo, mas a palavra de Deus nos fala sobre povo. Preste atenção no que Pedro fala. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita. Diga comigo, geração eleita. Olha aí, o que é uma geração? É um povo, é uma geração. Nós somos uma geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, fala de nação. O povo adquirido. Olha para você ver as expressões geração, sacerdócio, nação, povo. Para quê? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia. Então nós somos eleitos como povo, como nação, como sacerdócio. Para quê? Para sermos santos,
para sermos irrepreensíveis. E é isso que Paulo fala àquela igreja de Efésios. E no capítulo 5, a gente percebe algo interessante aqui, olha. Veja bem. Capítulo 5. Diz assim, olha, no versículo 5. Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Para que nós somos predestinados? Para filhos de adoção. Para quem que ele está falando isso aqui? Para os gentios. Ele está falando aqui, querido, em outras palavras, o seguinte: olha, gente, o povo de Israel, que eles eram os meus filhos originais, eles não quiseram a mim. Eles rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram a minha palavra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um povo, não uma única pessoa. Não, Deus não predestinou uma única pessoa, mas um povo que são os gentios. Nós somos filhos da adoção. É essa a expressão, nós somos filhos da adoção. Você sabe o que é uma pessoa adotiva? Ela não é um filho original. Eu tenho uma irmã adotiva, minha irmã mais velha é adotiva. E é interessante isso. Ela não é sangue do sangue, mas a gente tem o mesmo amor por ela, a gente sente. Talvez alguém aqui seja adotivo e Deus ama você. Nós somos filhos espirituais adotivos, sabia disso? Não era para nós estarmos aqui louvando a Deus, a Jesus, mas aquelas pessoas, os filhos originais, eles rejeitaram a Jesus, e aí o que Deus fez? Ele nos enxertou na videira. Ele nos adotou, nós somos adotados por Deus. E Deus predestinou isso. Amém? E nós temos o direito à herança, como os filhos normais. E diz aqui, olha, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém, irmãos? Então, veja bem, a predestinação, como eu falei aqui, ela alcança a todos nós. Quem é predestinado? Quem quis ser adotado. Quem é predestinado? Todos aqueles que quiseram ser adotados. Procura na Bíblia e depois você me fala se, porventura, alguém foi predestinado para ir para o inferno. Ninguém. Ninguém foi. Consulta isso. Vai no Google, vai no GPT, vai aonde você quiser, qualquer inteligência artificial. E vê se alguém foi predestinado para ir para o inferno. Ah, pastor, mas está escrito lá, para que se cumpra a palavra. Irmãos, a gente precisa entender o que é predestinação e o que é presciência. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não pode pegar uns aqui e falar assim: ó, você, eu te predestino para morrer e para ir para o inferno. Eu vou te fazer só para isso, só para você queimar no fogo. Não. Não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Quando Ele fala todos sejam salvos, Ele está falando assim: olha, eu estou predestinando todos para ir para os céus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 nos fala: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos, eu vou repetir mais uma vez, Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, querido, a porta, ela é estreita, ela é difícil de passar, é difícil ir para o céu. Eu digo a vocês que muitas pessoas que se intitulam cristãs, essas pessoas, elas não vão ser salvas, porque elas ainda não entenderam o que é ser santo e irrepreensível. Mas a porta está aberta para todo mundo que quer ser salvo. E é necessário você e eu levarmos o evangelho a sério. Eu não estou brincando de ser pastor e eu aconselho a você a não brincar de ser ovelha. É importante que a gente leve isso a sério, porque Jesus Cristo em breve está voltando. E Ele certamente vai pedir de você, Ele vai requisitar de você frutos. Não é simplesmente eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal da vida de ninguém. Não é só simplesmente essa posição passiva, não. É o que você tem feito, quem você tem evangelizado.
Qual que foi o ministério que Deus te concedeu e o que você está fazendo com esse ministério? Porque se você não der fruto, você vai ser arrancado desse enxerto. É o que Jesus fala. Nós seremos tirados, nós não seremos mais adotados. É isso que a Bíblia me fala. Então, diz aqui o versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, quando Paulo está falando ali aos Efésios, ele fala assim, olha, eu dou graças a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos concedido. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, Deus nos predestinou para sermos filhos da adoção, e Deus, aí ele coloca aqui mais duas bênçãos, Deus nos redimiu e Deus nos remiu. Não seria isso a mesma coisa? Não. O que significa redenção e o que significa remissão? A redenção é quando você paga a dívida. A remissão é quando você rasga a dívida. Em outras palavras, vamos colocar aqui a Heloísa, eu estou devendo R$1.000 para a Heloísa. Um exemplo. Então, quando eu chego, a Heloísa tem uma nota promissória de R$1.000, que está em nome de Éder. E eu chego, Heloísa, eu estou aqui com R$1.000, toma aqui esses R$1.000. Isso. Então, eu quitei essa dívida. Mas essa dívida, ela não está totalmente ainda destruída. Eu preciso de uma remissão. Eu preciso de pegar a promissória. Eu preciso de rasgar aquela dívida. Isso é remir. É você destruir aquilo. Destruir essa dívida. E o que Jesus fez por nós? O que nós vamos celebrar aqui? Eu nunca vi isso, é só a Bíblia que me fala isso. Eu preciso comemorar uma morte. Por quê? Porque essa morte é uma morte vicária, representativa. Essa morte era para eu morrer ali naquela cruz. Mas Jesus fez isso por mim. E ele falou assim, a única coisa que eu quero que você faça é comemorar esse momento, para que esse momento nunca morra. Comemore a minha morte, a minha ressurreição. Por quê? Deus me redimiu e Deus me remiu. Deus, ele não somente pagou o preço ali, ele rasgou todo escrito de dívida. Ele fez isso por mim e por você. Mas o rasgar o escrito de dívida é quando você aceita a redenção do Senhor Jesus. Se você não aceitar, porque Jesus morreu, ele redimiu a toda a humanidade, mas nem todos foram remidos. Por quê? Porque não aceitou a redenção. Eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí Deus vai falar com você assim, sabe aquele baseado que você fumou, sabe aquela cachaça que você tomou? Eu estou rasgando agora todo escrito de dívida. Sabe aquela fofoca que você fez? Eu estou rasgando agora todo escrito de dívida. Sabe aquele homem que você caluniou? Aquela pessoa que você fez isso e aquilo? Eu estou rasgando isso. Sabe aquela traição? Sabe aquela mentira? Sabe aquela infidelidade? Eu estou rasgando todo escrito de dívida. Isso é remissão. E diz aqui a palavra em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão das vossas carnes, da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi isso que Jesus fez com todos os seus pecados. Quando você olha o sofrimento de Jesus, você fala assim, meu Deus, ninguém poderia sofrer tanto aqui, daquela forma. Porque além de ter sofrido fisicamente, ele sofreu espiritualmente. Porque todos os meus pecados, todas as pragas, todas as doenças foram parar ali nas costas dele. Foram parar lá na cruz do Calvário. Então, aquela cruz do Calvário estava fedendo. Tinha pus, tinha câncer, tinha tudo que é coisa ruim ali naquela cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus absorveu tudo. Ele nos redimiu e ele nos remiu através do teu sangue. Alguém dá um glória a Deus e bate palma para ele? Porque ele é digno de honra. Dá um glória bem alto aí. Então, resumindo aqui, essa pregação até aqui, Paulo, ele agradecia aos Efésios, porque
Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados para sermos filhos da adoção. Nós tivemos a bênção também da redenção. E por quarto lugar, nós tivemos a bênção da remissão também dos nossos pecados. E Paulo, escrevendo aos Éfesos, ele começa a encher a bola dos Éfesos. Uma igreja que está no meio de um lugar altamente satânico, e eles estão sendo luz ali para iluminar. No meio daquela cidade que era um ponto de comércio e um ponto de idolatria, mas estava ali a igreja de Éfeso. Então, Paulo agora começa a encher a bola deles e começa a falar, olha para ver o que ele fala. No versículo 15, por isso, ouvindo eu também a fé. Eu ouvi a fé que vocês têm. Ele começa a falar sobre fé agora. Que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Por que Paulo estava orando por eles? Porque eles estavam num lugar difícil. Então, Paulo falou assim, olha, tem um detalhe. Eu estou vendo e percebendo todas as bênçãos que Deus tem trago para nós. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, Deus nos redimiu, Deus nos remiu. Agora, eu estou vendo a fé de vocês. Por que Paulo fala isso? Eu estou vendo a fé de vocês, está em alta. Mas eu não cesso de orar por vocês. Porque se a sua fé ficar em baixa, tudo isso vai por terra. Eu quero falar uma coisa para vocês. O que Paulo fez aqui, na realidade, foi o que Jesus fez por Pedro. O que Jesus fez por Pedro. Jesus, ele estava trabalhando com o discípulo Pedro, e num determinado momento, ele teve a percepção espiritual. Por que, queridos, que eu falo isso? Porque a nossa vida era como um jogo. Ela é um jogo, a nossa vida. E hoje você pode estar bem, mas nesse jogo você vê de um lado, do lado aqui, Satanás trabalhando para te destruir. E do outro lado aqui, você vê Deus falando assim, meu servo, vem, vença isso, vença isso. E aí fica aquele embate entre o inferno e os céus. E num determinado momento, Jesus, percebendo isso, discernindo o mundo espiritual, ele percebe que nesse jogo, Pedro estava perdendo. Por quê? Porque Satanás foi diante do Pai. Olha para você ver, Satanás cruzou esse lado aqui, ó, e veio para esse lado aqui. E o que Satanás fez? Ele intercedeu a Deus para tocar na vida de Pedro, para cirandar a vida de Pedro. E Jesus aqui na terra, agora com a antena do Espírito Santo ligada, ele consegue entender e discernir esse mundo espiritual. E o que ele faz? Ele vai lá e ora. E ele ora. E aí ele diz para Pedro depois que ele orou por Pedro. E ele diz assim, Lucas 22, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão. Quando ele fala duas vezes, significa o quê? Advertência. Quando Deus traz uma palavra dessa para a igreja, ele está falando do quê? Ele está advertindo. Cuidado, querido. Porque Deus, ele não fala nada em vão. Deus avisa primeiro. Então, quando Deus traz uma palavra dura, ele está avisando a igreja. E ele avisou a Simão. E ele falou aqui, olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Satanás vos pediu. Oh Deus, deixa eu tocar em Simão. Deixa eu tocar em Simão. Satanás vos pediu para quê? Para abençoar ele? Não, para cirandar. Para cirandar como trigo. Cirandar, como trigo, para peneirar, para destruir a vida de Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé, o jogo, irmãos, nesse jogo, chamado jogo espiritual da vida, nós vamos ter aqui alguma coisa que é fundamental nesse jogo, que é a fé. E diz aqui, olha, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, o jogo aqui era a fé. E quando Paulo começa a falar de eleição, de predestinação, de redenção, de remissão, ele joga a fé. Eu estou rogando por vocês, eu estou orando para vocês, para quê? Para que a fé de vocês não fique em baixa. Por quê, irmãos? O esquema de Satanás
quando você tem doença, quando você tem problema de saúde, quando você tem problema de finanças, quando você tem problemas familiares, quando você tem problemas de geral, de relacionamento, o esquema de Satanás é derrubar o quê? É derrubar a sua fé. Ele não está nem aí se você está doente ou deixa de estar doente, ele quer derrubar a sua fé. Ele está aí sim, para se você tem fé ou não tem fé. Porque se você fica doente, mas fica com fé, você provoca Satanás. Mas se você fica doente e fica blasfemando e murmurando com Deus, você alcança o propósito de Satanás. E aqui a gente percebe que Paulo, assim como Jesus, ele teve a percepção do jogo. Ele teve a percepção espiritual do que estava acontecendo. Olha, eu estou vendo aqui, eu estou orando por vocês, e vocês não podem diminuir a fé de vocês, vocês têm que ficar nessa pegada. E eu quero falar aqui também, irmãos, sobre o que é a graça. E a pergunta que eu faço é, se Deus quer que todos sejam salvos, isso significa o quê? Que a graça de Deus está sobre todas as pessoas. Todas. Se Deus quer que todos sejam salvos, a graça dele está sobre todas as pessoas. Mas por que nem todas as pessoas são salvas? Porque não ativam a graça através da fé. E Paulo, dentro desse contexto, ele fala isso. Nós estamos no capítulo 1 de Efésios. Quando você passa alguns versículos, no capítulo 2, e você percebe o versículo 8, você vai entender o que eu estou falando. Diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a graça é o que te salva. Isso é inquestionável. Por melhor que você seja, isso é irreversível. É a graça. É a graça que te salva. Mas por que muitos que têm a graça não são salvos? Porque não têm o meio desse versículo. Porque perderam a fé. Perderam a fé. O que ativa a graça é a fé. Então você pode estar 1 milhão de anos dentro da igreja. Você pode estar aqui, ó, você pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e pode ir para o inferno, se você perder a fé. Você pode ter um pai que é pastor, uma mãe que é pastora, você pode ter um tio que é pastor, você pode ter toda a sua família sacerdotal, você pode ser do louvor, você pode ser da mídia, você pode ser diácono, você pode ser o que for. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é se você tem a sua fé em alta, a despeito das suas lutas, a despeito das suas dificuldades, a despeito dos seus problemas, que Deus muitas vezes permite que você passe. Então, uma coisa que nós não podemos abrir mão, uma coisa que eu e você não podemos negociar, é a nossa fé, irmãos. Indiferente do que você está passando, não negocie a sua fé. E aqui, ele diz isso. No versículo 6, quando você olha aqui, olha, Efésios capítulo 5, mais lá na frente, o mesmo livro, o versículo 6, diz assim, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo, além dele orar por aquelas pessoas, ele fica aconselhando aquelas pessoas. Por que Paulo está aconselhando? Por que está? Porque ele sabe que é um jogo. E nesse jogo, Satanás muitas vezes usa pessoas para te caluniar, para te dissuadir, para te enganar. E agora ele começa a falar, olha, eu quero falar para vocês, Efésios, que ninguém vos engane. Ninguém, e eu estou falando aqui para você, a torre de oração, que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Não siga um evangelho que prega o reino da terra. Não siga um evangelho que prega apenas bênçãos financeiras. Não siga esse tipo de evangelho. Eu estou falando aqui a alto e bom som e claramente para você, não siga esse evangelho. Esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é o evangelho de renúncia. O evangelho da Bíblia é o evangelho que Deus fala assim, olha, seja santo e seja irrepreensível. Eu tenho te elegido para isso. Eu tenho te predestinado para isso. Para você ser um filho adotivo, mas um filho que é mais fiel do que o filho original.
O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que fala assim, olha, eu te redimi e eu te remi, você precisa aceitar isso. Eu rasguei o escrito de dívida e eu não quero que você amontoe dívida novamente. Eu não quero que você agora comece a comer lavagem novamente. Então, igreja, é necessário que a gente abra os nossos olhos. É necessário que nós ficamos atentos. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está vindo. Eu tenho uma convicção plena que Jesus está voltando e Ele vai voltar, irmãos. E muita gente vai ficar, muita gente que se intitula cristão, muita gente que se intitula servo de Deus, serva de Deus, vai ficar. Esses dias agora, vou te falar até que dia que foi hoje, de manhã cedo. Eu não sei se a Isabel está aí? Não? Isabel me procurou, a diaconisa aqui da nossa igreja, e falou, olha, eu tive um sonho. E o sonho era o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. E Deus tem mostrado isso para muitas pessoas. Deus mostrou isso para a Marcele, a Marcele está aí, eu vi ela aí. Cadê a Marcele? Hã? Da dança. Ela foi embora? Ela teve um sonho também. Segundo ela me falou, ela foi lá no inferno. Deus mostrou ela no inferno. E o sonho que a Isabel teve, eu vou falar com ela, para ela mesma vir aqui e ela mesma testemunhar. Ela estava entre duas pessoas, que eu falei com ela para não falar o nome dessas duas pessoas. E ela sabe quem são essas duas pessoas. E ela estava no meio. E ela falou assim, que ela simplesmente subiu. E ela, do alto, ela viu as vestes delas ficando. E ela estava vestida com uma nova veste. Ela teve esse sonho. Então, Deus está mostrando para muitas pessoas o arrebatamento, e muitas pessoas estão dentro da igreja, essas pessoas estão orando como crente, vestindo como crente, falando como crente, estão colocando Bíblia na mão, mas não estão vigiando, não estão santos, não estão irrepreensíveis, estão se contaminando, estão perdendo a fé, querido. Então Deus traz essa palavra de exortação para a igreja, assim como a palavra de Efésios foi para a igreja. Aqui ele não está falando para pessoas do mundo, ele está falando para a igreja em Éfeso. Eu estou falando aqui para a igreja, ou para vocês que se intitulam parte da igreja do Senhor. Então, aqui diz aqui, olha, o versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído ou engodado pela sua própria consciência. Eu quero te dizer que ninguém desvia do dia para a noite. Primeiro vem uma setazinha aqui. É assim que funciona. Às vezes a pessoa, ela fala assim, eu não estou, por favor, tá, irmãos? Eu não estou falando que quem está sentado atrás está mais frio do que quem está sentado aqui na frente. É só uma demonstração que eu vou fazer aqui para vocês. A pessoa, nos primeiros dias, eu estou ávido, eu estou voraz pela palavra, eu vou sentar lá na frente. Passa alguns meses, ela está sentada no meio. Passa alguns meses, ela está sentada atrás. Ela vai perdendo a intensidade da vontade dela. Passa alguns meses, ela chega mais tarde. Passa alguns meses, ela falta aos cultos. Passa alguns meses, acontece que ela deixa de ler a Bíblia. Eu estou te falando isso porque quem vos fala, aconteceu isso com ele. Eu não desviei do dia para a noite. Eu comecei a tomar uma cervejinha. De uma cervejinha eu pulei para 2, para 3, para 4. Eu comecei a tomar um vinho. De um vinho eu passei a tomar 1 galão de vinho. Foi desse jeito. Foi através de companhia. Eu fui me corrompendo. Então, vem a concupiscência. O que é a concupiscência? O que Tiago estava falando aqui? Tiago, ele diz assim, olha, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria consciência. Não é Deus, não. Não joga a culpa em Deus, não. Não é Deus que te abandonou, não. Foi a sua concupiscência e também a sua consciência. E diz assim, ó, depois havendo a concupiscência concebido, não concedido, concebido, ou seja, recebido, dá a luz ao pecado.
Você recebe, concebe, dá luz. Recebe, concebe, dá luz ao pecado. Entende? E aí, olha para você ver. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, tem muitas pessoas que estão cantando, muitas pessoas que estão louvando, mas estão mortas espiritualmente. Muitas pessoas estão ceando, estão fracas, doentes ou mortas espiritualmente. A Bíblia fala, Paulo também falava ali aos Coríntios. Então, não joga a culpa em Deus, não. Você recebe uma palavra, você recebe uma advertência, então o que você faz? Vai procurar ler a Bíblia, vai procurar orar. Foi o que Paulo falou, olha, eu estou orando por vocês, eu estou aconselhando vocês. Tem muita gente querendo te distrair, tem muita gente querendo te enganar. Não se deixe enganar, Paulo falando. Então, eu quero terminar aqui, lendo para você, olha para você ver. Romanos 8,16. Você pode falar assim, quem que me garante que eu sou salvo? Entenda que eu quero falar aqui uma coisa para vocês, que eu entendo, dentro da minha exegese bíblica, dentro daquilo que eu entendo como palavra de Deus, que se você não estiver atento, você perde a sua salvação. Mas entenda uma coisa, eu confio no sangue de Jesus, não é? Algumas pessoas às vezes pensam assim, então quer dizer que hoje eu estou salvo, eu peco e aí depois eu perco a salvação? Não é isso, irmãos. A Bíblia nos fala da longanimidade de Deus. Quando você lê Êxodo capítulo 32, você vai entender muito bem isso. Eu não tenho tempo aqui agora, porque meu tempo é remisso e essa história é grande, a história de Moisés. E a gente vai entender o seguinte, que Deus, mesmo Ele vendo as pessoas em pecado, Ele ainda não arranca o nome dessa pessoa do livro da vida. Ele é longânimo, Ele é paciente, mas até que o cálice da ira de Deus se entorne, em algum momento, o cálice da ira de Deus, ele vai se entornar. O que significa isso? Significa que Deus, Ele vai te dando corda. Se você não quer saber, se Deus em algum momento, Ele consegue fazer a leitura, que você não quer nada com Ele, irmãos, aí você está correndo um sério risco de perder a sua salvação. Mas hoje, eu tenho uma convicção de uma coisa, eu sou salvo hoje. Se você não tem essa convicção, é um ponto de interrogação na sua vida. É um momento que você precisa falar assim, olha, tem alguma coisa errada. Quem me garante isso? O Espírito Santo. Paulo falou isso. Olha para você ver o que ele diz aos Romanos. Ele diz assim, olha, o próprio Espírito com letra maiúscula, embora quando você vai ver o grego, não existe letra maiúscula ou grande, mas aqui, para a gente entender que é o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica, Éder, fica na bênção, fica na paz, você é salvo. É isso que ele está falando. Se você não tem essa testificação, é momento de você falar, dobrar seu joelho e falar, Deus, eu aceito a sua redenção e eu aceito a sua remissão. Por favor, rasga o escrito de dívida e transforma a minha vida. É isso. Seja honesto com você, não para mim. Você não vai vir aqui receber Jesus, eu vou porque é para agradar o Éder. Não, não precisa vir. O que você tem que fazer é por você mesmo. O que eu estou falando aqui não é por mim, é por você. É para que você seja salvo. Eu falo sempre, eu não quero criar pessoas, eu não quero pregar aqui simplesmente para me chegar e falar, Deus, cumpri minha obrigação, pronto, acabou. Não, eu não quero isso, irmão. Eu quero que você pegue isso, pegue a palavra e seja salvo. É isso que eu quero. Que você seja salvo. Amém? Então, diz aqui o versículo 17, de Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo agora ele fala assim, olha, eu vejo que vocês têm muita fé, eu estou orando para que essa fé não diminua, e vocês precisam de duas coisas. Vocês precisam do espírito da sabedoria. O que é esse espírito de sabedoria? É você comer a palavra de Deus, comer as escrituras, você se alimentar. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então leia a Bíblia. E o espírito de revelação. E essa palavra revelação, ela vem do grego apocalipse. É a mesma palavra de apocalipse, revelação. E ela significa o quê? É o conhecimento que não está à disposição do homem. É só Deus. É essa a revelação.
É essa a revelação. Então, o que eu e você precisamos? Nós precisamos da sabedoria, daquilo que Deus disponibilizou para nós. Essa sabedoria. Eu e você não podemos subestimar isso. Isso aqui não é para enfeitar a sua casa. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa entender a Bíblia. E nós precisamos também do conhecimento de Deus, da palavra revelada por Deus. Nós precisamos desse poder. Amém, irmãos? É isso que eu e você precisamos. É isso que Paulo falou aos Efésios. Fica firme, vocês estão no caminho certo, vocês estão com fé, eu estou orando por vocês, mas vocês precisam de duas coisas. Sejam sábios na palavra, nas Escrituras, e vocês tenham a revelação de Deus. E diz aqui o versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Que vocação? Chamado? Que chamado? Eu fui chamado para quê? Eu fui chamado para estar aqui? Eu fui chamado para ser salvo. É a soberana vocação. Quando fala dessa vocação, é a salvação. Hoje de manhã, quando eu pregava aqui essa palavra, eu falava que existem muitos pregadores que qualquer tema que ele for pregar, se ele for falar da vinda de Jesus, ele vai cair em prosperidade. Qualquer tema, ele vai cair lá na prosperidade, porque é a praia dele falar sobre dinheiro. Tem outros pregadores que qualquer tema que ele vai falar sobre doutrinação. Ele vai falar sobre usos e costumes, ele vai falar isso. Qualquer tema que eu vou falar aqui, vai cair num tema, sabe qual que é? Salvação. Salvação. Você pode perceber, todo culto eu vou falar sobre salvação. Eu posso estar falando aqui de qualquer coisa. Eu posso estar falando aqui do Tower Fest. No final eu falo assim, gente, o Tower Fest vai ser bênção porque vai salvar alguém. É assim, irmãos. E a Bíblia fala muito sobre salvação. E aqui, ele está falando salvação. Ele está falando assim, para que eu estou falando tudo isso com vocês? É para que vocês possam ter esperança, não nessa vida terrena, mas na soberana vocação. E ele termina aqui dizendo assim, para que vocês saibam quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Então Deus, irmãos, Ele tem muita coisa reservada para mim, para você. Preste atenção. Você tem uma única vida. Uma única vida. Se você morrer agora, para onde você vai? Para onde você vai? Nós temos uma eternidade, irmãos. Você sabe o que é a eternidade? Se eu pegar aqui um fio, um cordão, imagina aqui, eu pego um cordão aqui, e eu pego esse cordão e levo esse cordão até São Paulo. Um exemplo. Mas eu pego um pedacinho desse cordão aqui, um pedacinho. Esse é o tempo que eu e você estamos passando aqui na Terra. O que é o resto? É a eternidade. Mas é muito mais do que isso. Esse cordão, ele não tem fim. Essa é a eternidade. Deus te fez um ser imortal. Se eu pudesse, eu abria a sua cabeça e colocava isso lá e fechava com 7 chaves para nunca mais sair da sua cabeça. Você tem que entender isso. Que um dia, eu e você, os reis, sabe o Xi Jinping, lá da China? Ele vai se deparar diante de Deus. Sabe o Zelensky, lá da Ucrânia? Vai se deparar diante de Deus. Sabe o Vladimir Putin, lá da Rússia? Vai se deparar diante de Deus. Sabe o Donald Trump? Vai se deparar. Sabe o Milei, lá da Argentina? Vai se deparar. Sabe o Maduro? Ele vai se deparar. Sabe o Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes? Todos eles vão se deparar diante de Deus. Todos eles vão se deparar diante de Deus. Sabe esse mendigo que está ali na rua ou que está em qualquer lugar? Ele vai se deparar diante de Deus. Todo ser vai se deparar. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Fora os que já morreram, fora os que vão nascer, fora os anjos. São bilhões, trilhões de pessoas. Um dia, todos nós vamos nos deparar diante de Deus. E se você e eu não estivermos firmes com Deus, se nós não entendermos o plano da salvação, nós estaremos fadados à morte eterna. E eu quero te deixar aqui para terminar. Lá no inferno, as pessoas têm memória. Sabia? E elas vão não somente sofrer, mas elas vão sofrer porque elas vão lembrar que elas tiveram a oportunidade de serem salvas e não foram salvas.
Só para te lembrar,